Uma caverna do deserto líbio. O local de uma descoberta sem precedentes. Uma criança pequena mumificada. Até o momento em que foi desenterrada, todos achavam que os egípcios tinham inventado a mumificação na África. Mas esta descoberta levou o Dr. Savino de Lernia e sua equipe a desenvolverem uma nova teoria que desafia tudo o que pensávamos que sabíamos sobre o Egito Antigo. O conhecimento sobre mumificação não nasceu no Egito, mas em outro lugar, em outra cultura, em outra parte da história da África. Quem eram essas pessoas? De onde vieram? Como conseguiram este padrão de alta qualidade em mumificação em uma época tão remota? Um povo desconhecido que mumificava seus mortos muito antes que os egípcios. Esta criança conseguiu ser a chave para revelar uma cultura africana há muito tempo perdida. Múmias negras. O Saara. Este é o maior deserto do mundo. É também um dos lugares mais quentes da Terra e um dos mais remotos. O arqueólogo italiano Dr. Savino de Lernia, da Universidade de Roma, está viajando há 2 dias. À sua frente está seu destino final, as Montanhas Acacos, no sudoeste da Líbia. Este é o território do norte da África. Mais a oeste localiza-se a Argélia. Para o leste, o Egito. Este terreno inóspito afugentou a todos, menos um bando de nômades tuaregues. Porém, este já foi o lar de uma família que mumificou um filho. Ano após ano, Savino volta a esta paisagem majestosa na esperança de desvendar seus segredos. Tudo começou há 40 anos, com a descoberta de um menino mumificado, Juan Mahmoud Judge. Ele recebeu esse nome graças à caverna onde foi encontrado. Há décadas, Savino e seus colegas tentam revelar o significado completo desta descoberta. Eu acho que a múmia desta caverna realmente deu início à reconstrução histórica e arqueológica de antigas civilizações aqui no Saara. Nós consideramos a população atual da Líbia como habitantes característicos do Oriente Médio, embora a equipe ainda acredite que há milhares de anos esta área fosse habitada por negros africanos vindos do sul. Mas, com exceção de pinturas rupestres representando caçadores negros, os arqueólogos não tinham provas disso. A múmia mudou tudo isso. A importância de uma múmia negra é muito grande. Nós temos a primeira prova de que povos negros estiveram nesta área, o que já era esperado, mas nós não tínhamos uma prova concreta para isso. Este foi o início de uma busca extraordinária que acabaria revelando uma cultura africana desconhecida. A caverna de Juan Mahmoud Judge é um lugar simples, uma saliência ampla o bastante para oferecer sombra para o sol do meio-dia. Savino volta ao abrigo de pedra onde ele encontra o Sr. Hamadoni, membro da tribo de Tuaregs que testemunhou a descoberta da múmia. Eles se concentram em uma pequena área, o local exato onde um antecessor de Savino, o professor Mori, encontrou a múmia. Ela já estava visível porque fora parcialmente descoberta pela erosão natural. Então, tivemos de calcular a posição exata de onde ela estava. Devia estar em algum lugar por aqui. Quando um pequeno saco apareceu, ninguém estava preparado para o que ele continha. Eles abriram o saco. E dentro dele encontraram uma múmia e ela era realmente incrível. Logo depois de sua morte, este menino foi colocado em posição fetal. Depois foi embalsamado e colocado dentro de um saco feito de pele de antílope. O saco foi lacrado por uma camada de folhas. Esta preparação cuidadosa protegeu seu pequeno corpo da ação dos elementos durante os 5.500 anos seguintes.
Os arqueólogos italianos sabiam que tinham descoberto uma prova importante. A forma do crânio do garoto sugeria que ele era negro. E se realmente ele fosse, isso poderia reescrever a história da mumificação na África. Eles precisavam ter certeza disso. Depois de uma torturante viagem de 10 dias em camelo até a cidade mais próxima levando sua preciosa carga, a equipe voltou a Roma para analisar a múmia. O Dr. Giorgio Manzi, da Universidade de Roma, é o mais importante especialista mundial em restos humanos da Líbia e seu departamento se orgulha de sua coleção impressionante de crânios líbios. O motivo pelo qual os membros da equipe italiana nos anos 50 deduziram que a criança fosse negra foi principalmente graças a uma consideração sobre seu rosto, principalmente o comprimento da raiz do nariz aqui. Também aqui, o formato saliente da boca. Os dentes da múmia também revelaram a idade do garoto quando ele morreu. Quando a equipe italiana fez o primeiro exame na criança de Mahat Judge, observaram os dentes e descobriram que ela era bastante jovem. Principalmente quando usaram radiografias, ficou fácil determinar a idade exata, olhando seus dentes ainda no osso e nos alvéolos. Assim, a equipe tinha estabelecido que Juan Mahmoud Judge era uma criança negra de 2 anos e meio de idade. Mas o resultado da datação por carbono foi o fato mais incrível. Juan Mahmoud Judge tinha 5.600 anos. Este fato transformou-o na múmia negra mais antiga já encontrada na África. Mas de onde ela veio? Quem mumificou este menino 1000 anos antes que os egípcios supostamente inventassem a mumificação na África? As origens de Juan Mahmoud Judge, a múmia negra, eram um mistério. Para descobrir mais sobre o garoto, Savino volta para o Museu de Trípoli, onde a múmia agora descansa. Eu acho que a prova mais impressionante da mumificação é a pele sobre o crânio. Você pode ver ao redor de todo o crânio a pele da criança. Você pode ver aqui, ao longo da espinha dorsal e a caixa torácica. Nós temos muita pele. E isso é muito, muito raro de ser encontrado. Você pode ver aqui os restos dessa matéria orgânica. Estes são realmente os restos verdadeiros do interior da múmia. É impossível encontrar esse tipo de provas sem que tenha havido um processo de mumificação. Outro ponto é o primeiro ato da mumificação, como eu o entendo, ou um corte ao longo do estômago e a remoção de todas as entranhas. E provavelmente eles puseram algum tipo de matéria orgânica dentro dele para evitar que qualquer tipo de bactéria se proliferasse ali dentro. Assim também faziam os egípcios no Vale do Nilo. O que torna a múmia Juan Mahmoud Judge única é que ela é a múmia eviscerada mais antiga já encontrada na África. Foram feitas incisões ao longo de seu estômago e tórax. Depois, seus órgãos foram removidos e um defensivo orgânico foi inserido para evitar que seu corpo se decompusesse. E esse foi o processo que colocou a múmia negra no mundo atual. Acadêmicos como a especialista em múmias e egiptóloga Dra. Joan Fletcher ficaram intrigados. Eu me interessei pela múmia negra pela primeira vez há cerca de 15 anos com a publicação de um trabalho importante sobre a mumificação em todo o mundo. O ponto-chave de interesse sobre a múmia negra é o fato dela ter sido eviscerada. Os órgãos internos foram removidos do peito, do tórax e, é claro, do abdômen. E porque esta foi uma forma muito sofisticada de evisceração, o que temos, essencialmente, é a forma mais antiga de completa mumificação até hoje encontrada na África. E é interessante que todos digam que foi no Egito que a mumificação surgiu. E ainda assim, de fato, a julgar pela data da múmia negra, certamente não havia nada acontecendo no Egito na época. Então, minha pergunta era: será que esta múmia negra, de alguma maneira, contribuiu para a prática egípcia mais recente de mumificação? Ou as duas tradições se desenvolveram independentemente? Diz a tradição popular que a civilização egípcia é a única civilização antiga da África.
Sua arte e religião se tornaram célebres e, segundo a visão ortodoxa, definitivamente foi ali que a mumificação africana surgiu. Porém, existem aqueles que acreditam que a múmia negra está desafiando esta escola de pensamento instituída. O professor David Mattingly especializou-se em civilizações saarianas. Quando uma múmia é descoberta em algum lugar do Saara Central, não é uma surpresa que as pessoas comuns nas ruas suponham que haja envolvimento direto do Egito em alguma parte do processo. E acho que é uma imagem normal que o Egito seja uma luz a que sempre se recorra para iluminar os espaços obscuros do Saara. No entanto, Huama Hujjaj foi artificialmente mumificado 2.400 quilômetros a oeste do Vale do Nilo e 1000 anos antes de os egípcios começarem a eviscerar seus mortos. Será possível que os antigos egípcios não tenham inventado a mumificação na África? E se os egípcios não prepararam a múmia, quem a preparou? E isso acarreta a pergunta: quem conseguiria um cadáver tão extraordinariamente bem preservado? Ou seja, quem eram essas pessoas que conseguiram fazer isso? Eu, pessoalmente, sei muito pouco sobre eles. Então, de onde elas vieram? Como conseguiram este padrão de alta qualidade em mumificação em uma época tão remota? Tentar descobrir mais sobre o povo de Huama Hujjaj e sua cultura é exatamente o que Savino de Lernia tem feito nos últimos 12 anos. Sua busca por respostas começou no abrigo de pedra em Huama Hujjaj, onde escavações cuidadosas renderam pistas vitais. Eu pesquiso a história antiga sobre a ocupação de Huama Hujjaj. Estes são os restos orgânicos de uma fogueira, provavelmente de 4.000, 5.000 ou 6.000 anos atrás, que é a época de Huama Hujjaj. E este é o solo antigo da mesma idade da múmia Huama Hujjaj. E você ainda tem uma gota de ouro. O fato é que durante a época de Huama Hujjaj, o gado representava a parte mais importante de suas vidas. Isso parece surpreendente. Gado não vive em desertos, mas eles são bastante caracterizados na arte rupestre por todas as montanhas a cacos. Mais de 50% das pinturas do período de Huama Hujjaj eram sobre gado. Então isso realmente explica a importância desses animais há 6.000 anos. E nós temos aqui um gado doméstico muito bonito. Você pode chamar esta vaca de animal doméstico porque ela tem duas cores. As cores vermelha e preta são típicas de animais domésticos. Animais bovinos e caprinos. O povo de Huama Hujjaj era evidentemente pegureiro. Mas como eles conseguiam sobreviver no deserto? Os restos de uma simples planta forneceu a pista principal de que o lar de Huama Hujjaj já teve uma aparência bastante diferente. Durante a época de Huama Hujjaj, há mais de 5.000 anos, talvez 5.500 anos, nós temos aqui indícios de pólen, de gramíneas, que são as plantas que necessitam muito de água. Ainda existem gramíneas na região, mas elas prosperam apenas nos oásis. Isso é quase impossível de se imaginar. Mas o quanto verossímil é a ideia de que esta área já foi exuberante? Chegou a hora de climatologistas fornecerem algumas respostas. 3, 2, 1, ignição e partir! Um dos satélites da NASA chamou a atenção do Dr. Kevin White para o Saara. Ele agora lidera uma equipe na Universidade de Reading, na Inglaterra, que usa tecnologia de ponta para estudar ambientes antigos. Cientistas da NASA estavam observando imagens dos desertos ocidentais como uma forma de analogia em seus estudos sobre a superfície de Marte. E eles observavam o deserto usando instrumentos com radar e comparavam essas imagens com outras imagens de satélite mais convencionais.
Eles descobriram uma série de bacias fluviais encobertas sob um lençol de areia. O radar penetrou a superfície do deserto para revelar um sistema antigo de canais fluviais que outrora alimentava lagos imensos. Então, nesta área, nós conseguimos ver uma rede de canais fluviais interconectados que são completamente invisíveis nas imagens ópticas à esquerda. Estes lagos secaram há muito tempo e são agora o que os arqueólogos chamam de paleolagos. Kevin White está usando esta técnica para descobrir canais similares no Saara Central, na Líbia. Mas é o sedimento do paleolago que mais interessa a Kevin, porque é o que conta a ele histórias sobre o passado. Os sedimentos dos lagos tendem a guardar muita informação sobre o que acontecia nos declives e paisagem ao seu redor. Podemos começar a reconstruir comunidades de vegetação e também podemos reconstruir parte da hidrologia, a natureza da água, e também conseguimos registros de fósseis que podem ser muito úteis em algumas circunstâncias. Mas, como você pode ver, é um local de difícil acesso. Para fazer a reconstituição desses climas, a equipe precisa recolher amostras de campo para análise. O Dr. Nick Brooks, colega de Kevin, está planejando uma viagem à Líbia usando mapas do satélite. Este é um trecho bastante difícil, passando por aquela duna ali. Por este caminho e depois, com certeza, uma abertura por ali. A superfície é fácil. Temos apenas mais um contratempo logo ali. E depois atingimos esta área através da abertura, eu imagino, e sobre o topo daquela duna. E se conseguirmos chegar a este ponto, depois será sempre descida. Na verdade, é uma rampa. Olha ali. Este é um paleolago. Sabemos que pessoas viveram aqui por volta da época de Juan Mahut Judd, porque nós descobrimos cerâmica e ferramentas de pedra daquele período. O que estou procurando são depósitos orgânicos dos lagos para depois datá-los com o teste de radiocarbono. Também conseguimos datar coisas como conchas de caracóis e caracóis aquáticos que viveram aqui neste ambiente úmido. Nós conseguimos ossos de animais. Se conseguirmos encontrar ossos de elefantes, rinocerontes e até de peixes, seria fantástico. Pegamos a rota para... Nick e Savino são colegas. Eles estão indo para um leito de rio seco a algumas horas de distância da caverna Juan Mahut Judd. Será que os indícios neste sítio provam que esta área já teve uma aparência diferente? Qual é a sua favorita entre todo o conjunto de gravuras que temos em Wadi Martin Dish? A minha favorita? É. Na verdade, são os desenhos dos bezerros. Eles são muito impressionantes, Incríveis, sabe? são mesmo. Isso. Wadi Martin Dutch é um dos sítios com arte rupestre mais famosos da África. Aqui você pode ver o rinoceronte de cabeça para baixo, com duas figuras humanas e ainda alguns esboços de bovinos. É mesmo. Aqui, olha. Existem muitos animais. Há um elefante e 2 ou 3 girafas, com muitas superposições. É bastante complexo, é bonito. A girafa é bastante impressionante. É uma pena muito bem que feito. tenha perdido o nariz, mas ainda assim é bonito. Sim, e os 3... Sim, claro. Há figuras parecidas com gato e ali no canto, esta é a minha preferida. Acho que é a obra-prima da arte rupestre, sabe? Na área de Wadi Martin É verdade, Dutch. sim. É verdade.
E aqui nós encontramos o nariz da girafa. Aqui É embaixo. verdade? É, parece que sim. Puxa vida. É, aqui está. Tem razão. É, não foi muito longe. Uma figura enigmática. Todos os animais descritos aqui estavam vivos nas savanas. Mas foi o entalhe seguinte que completou a imagem para Nick. Este é um dos entalhes rupestres mais famosos em Wadi Martin Dutch. É a representação de um crocodilo selvagem. E acredita-se que esta seja a arte rupestre mais antiga aqui em Wadi Martin Dutch. É realmente espetacular e nós sabemos que animais como elefantes e girafas conseguem viver em ambientes bastante secos, mas não tão secos como temos hoje aqui. Mas esta é realmente a prova final. Isto é um rio seco. Crocodilos não vivem em locais áridos. Sem dúvida, sem dúvida. Então, observando a arte rupestre na face desta rocha, podemos, com um pouco de imaginação, especular sobre como a paisagem pode ter sido e como se comportava. Poderíamos estar na beira da água na época em que aqui havia um rio sazonal ou coisa assim. Talvez tivéssemos alguns hipopótamos aqui nos baixios. Esse talvez tenha sido um lugar perigoso para se ficar, porque talvez tivéssemos crocodilos saindo da água ou nas margens. Há muitos animais selvagens nestes habitats. Talvez até elefantes viessem procurar água. Logo ali teríamos uma paisagem de savana e eu vi um leão em um dos entalhes, então talvez nós tivéssemos leões caçando as girafas e as gazelas, assim como as pessoas caçavam esses animais. É uma paisagem africana tranquila. Exatamente como nós veríamos no sul da África hoje, no Zimbábue, Tanzânia ou Quênia, muitos deles. No Saara de hoje, este Jardim do Éden, que era conhecido nos tempos de Juan Mahmoud Judge, fica firmemente guardado na imaginação. Mas ainda é possível testemunhar como seria um lago antigo até mesmo no meio deste deserto. Gavarone é um dos poucos oásis que sobraram no Saara e nos dá uma ideia de como era o ambiente na época de Juan Mahmoud Judge, a Múmia Negra. É de verdade. Crescendo ao redor da beira do lago estão fósseis vivos que nos remetem direto ao passado. Esta vegetação, Nick, é exatamente a vegetação que encontramos no abrigo de pedra Juan Mahmoud Judge. E, na verdade, encontramos grãos de pólen na escavação que tem cerca de 5.000 anos, 5.500 anos de idade. Então, é exatamente a mesma vegetação. Isso significa que, na época da múmia Juan Mahmoud Judge, nós tínhamos esses tipos de plantas ou esse tipo de ambiente. Sim. Isso significa que havia muita água na vizinhança próxima à caverna. Então este fóssil é uma relíquia? É uma relíquia. É uma sim. relíquia do passado. Sim. O Dr. Nick Brooks retorna a Reading. As análises de seus dados paleoclimáticos deram a Kevin informações suficientes para produzir um modelo ambiental de 10.000 anos atrás. Estou terminando este modelo de paisagem e vou mostrar o que conseguimos. É muito emocionante. Certo, vamos experimentar. O lago foi reconstituído de acordo com os nossos dados colhidos em campo, então estamos nos aprofundando nas areias aqui. Sim. É mais fácil sobrevoar essa área do que dirigir Além nela. de ser muito mais rápido. O modelo nos leva do árido presente de volta ao passado para o tempo de Juan Mahmoud Judge, quando o clima do Saara mudava drasticamente, cobrindo as dunas com vegetação e transformando os vales em lagos. Isso aconteceu há 10.000 anos, quando uma mudança no eixo da Terra provocou a penetração de monções tropicais mais ao norte, exatamente no Saara Central. E com essas chuvas vieram os ancestrais de Juan Mahmoud Judge. Há 10.000 anos, humanos negros vindos do sul, seguindo o outro cinturão das monções, ocuparam os limites centrais do Saara. Isso provocou a primeira ocupação do Saara Central. E nós temos esse povo negro nos limites centrais, nas montanhas de Acacos e nos arredores mais próximos. E eles não foram os únicos.
Por volta de 7.000 anos atrás, povos da Mesopotâmia e da Palestina chegaram, introduzindo o gado e as cabras no Saara Central. Então nós podemos imaginar que o Saara Central e as montanhas Acacos foram um dos primeiros focos de mistura de raças do mundo, porque pessoas negras vieram do sul, além dos brancos oriundos do Oriente Próximo e talvez até do Saara Oriental. Hoje, na Líbia, podemos ver o legado desta mistura cultural. Quando eu ando pelas ruas da Líbia atual, eu sempre topo com uma incrível diversidade humana que me faz refletir amplamente sobre a posição da Líbia, encravada entre o Mediterrâneo e o interior do Saara. A Líbia tem sido um imenso poço de miscigenação em toda a sua história, mas o que é realmente surpreendente é o quanto isso remonta ao passado, esta mistura de tipos brancos mediterrâneos com tipos saarianos negroides. E isso podemos ver claramente neste trabalho feito no Saara Central. Esta diversidade étnica explica algumas partes da arte rupestre que inicialmente intrigavam Savino. A aparência exterior destas pessoas não é tão negra quanto a de Juan Mahujad. Elas são brancas e você pode ver isso observando o perfil do rosto e o seu estilo. E foi esta cultura de raças misturadas que mumificou Juan Mahujad. Mas em que tipo de sociedade viveu este menino? Uma pista importante é um colar de casca de ovo de avestruz intacto que ele ainda estava usando quando foi descoberto. Nós ainda temos algumas contas de um colar de casca de ovo de avestruz. Nas sociedades antigas, a inclusão de itens na sepultura indicava ritual e cerimônia. E o processo de mumificação sugeria algo mais. Embora Juan Mahujad seja a única múmia saariana completa já encontrada, estas pessoas mumificavam seus mortos durante centenas, talvez milhares de anos antes deste garoto ter morrido. O fato mais importante sobre a múmia negra é a forma sofisticada de evisceração. Agora, esta é uma forma realmente sofisticada de mumificação e ela não iria surgir do nada. As múmias negras são, obviamente, quase o resultado final de um desenvolvimento muito complexo nesse procedimento altamente desenvolvido. Será que Juan Mahujad foi mumificado porque ele era especial? Sobre a família Juan Mahujad, podemos dizer que não era especialmente rica ou poderosa. O fato é que esse tipo de sociedade tinha uma estrutura igualitária em sua organização social. O fato desta criança ser uma criança pequena e ter sido mumificada com uma grande quantidade de cuidado e atenção sugere que esta é uma sociedade que não necessariamente julga indivíduos por suas realizações. Assim, o fato de que este povo mumificava aqueles que frequentemente são vistos como menos importantes, as crianças, presumivelmente seja a esperança de que eles vivessem novamente depois da morte. E pode nos dizer muita coisa sobre os responsáveis. Há, obviamente, uma grande quantidade de piedade e amor que estariam envolvidos e um desejo, talvez, em manter sua criança morta com eles para sempre. Mas foi a data em que Juan Mahujad foi mumificado que levantou a pergunta principal: será que a mumificação na África teve início aqui, na África Central? Nós estamos aqui no local exato onde foi encontrada a múmia africana mais antiga, com mais de 5.000 anos de idade, sendo pelo menos 1.000 anos mais antiga que as múmias egípcias. Então isso significa que o processo de mumificação, o conhecimento sobre este processo não nasceu no Egito. E temos aqui a primeira prova disso. Assim, é bastante tentador sugerir algum tipo de movimento ou circulação de ideias do Saara Central migrando para o Vale do Nilo. É realmente muito tentador fazer isso, mas como arqueólogo eu preciso ter provas cabais para fazê-lo.
Savino sabia que muitos dos descendentes da Múmia Negra tinham sido forçados a abandonar o Saara Central apenas 500 anos depois de sua morte. O trabalho ambiental confirmou outra mudança climática por volta de 5.000 anos atrás, fazendo o Saara assumir seu estado atual de aridez. Novamente, você tem que imaginar que as eras históricas eram fortemente afetadas pelas mudanças climáticas. E o clima por aqui era muito quente nessa parte da África. Então, há cerca de 6.000 anos e, de novo, há 5.000 anos, tivemos uma crise de aridez aqui e as pessoas tiveram de se mudar. Será possível que o povo de Ruan Mahmud tenha se mudado para o leste até o fértil Vale do Nilo, levando consigo seu conhecimento sobre a mumificação? Ou será que as duas tradições evoluíram independentemente uma da outra? A busca de Savino por mais provas levou-o a uma jornada exploratória por todo o Saara líbio. Será que existe uma ligação entre a cultura saariana e a sociedade egípcia do Vale do Nilo? E mais intrigante, será que houve mais inovações saarianas que influenciaram o Egito Antigo? Olá, amigo. A busca levou anos, mas finalmente ele conseguiu encontrar sua primeira pista. Era uma pilha de pedras desprezível em uma planície salpicada de pedras arredondadas chamada de Messaque, a apenas 100 quilômetros do abrigo de pedra Ruan Mahmud. Foi como encontrar uma agulha no palheiro. Savino encontrou por acaso este monumento misterioso que provaria que o gado detinha um significado ritual nas vidas do povo saariano. Isso incluía um ritual de sacrifício sanguinolento. Aqui estava a prova do culto ao gado. Este entalhe de gado bovino, quando eu o descobri, algo me disse que este monumento talvez tivesse a ver com o culto ao gado. E eu decidi escavar este monumento circular e eu descobri os ossos e cinzas de gado. Então, essa foi a nossa primeira prova cabal, prova arqueológica de algum tipo de ritual ligado ao culto ao gado. Ossos de gado com idade próxima à de Ruan Mahmud estavam enterrados em um monumento circular de pedra com o diâmetro de cerca de 3 metros, com cerâmica ali deixada em forma de oferenda ritual. A descoberta das áreas onde se realizavam os rituais de sacrifício de gado na Líbia, nas culturas saarianas, me fez lembrar de práticas mais recentes no Egito faraônico, onde o gado era ritualmente sacrificado em um recinto do templo e depois oferecido diariamente como oferenda sagrada aos deuses em questão. Além disso, durante o culto funerário aos mortos, quando múmias humanas eram sepultadas em túmulos, o ponto alto do rito funerário era cortar a perna dianteira de uma vaca. Enquanto ela ainda estava tremendo com vida, oferecê-la à boca do falecido para transferir a vida, que ainda podia ser vista crispando-se nesse membro cortado. A vida seria transferida para o corpo do humano morto, na esperança ardorosa de que estas pessoas pudessem viver novamente depois da morte. E assim, o gado era usado como meio de transmissão de poder sagrado, conhecimento sagrado, energia sagrada para os humanos falecidos. Então, temos este tipo de relacionamento simbiótico entre humanos e animais que era muito claro no Egito faraônico e, como estamos vendo, na cultura saariana também, mais a oeste. Então, a ideia egípcia de que o gado abria um canal entre humanos e deuses não era novidade. De fato, o culto ao gado tinha estado presente no Saara Central durante milhares de anos antes de atingir seu apogeu no Vale do Nilo. É bastante tentador sugerir que algum tipo de relação realmente existe entre esta importante prova cultural de culto ao gado no Saara e a ascensão do culto ao gado na ideologia egípcia. Eu acho que é muito provável.
Savino havia estabelecido que, assim como no Egito, tanto a mumificação como o culto ao gado eram fundamentais para a sociedade saariana. Então, em um lago seco a menos de 2 quilômetros dos monumentos ao gado, ele encontrou algo ainda mais conclusivo: o entalhe de um ser humano com cabeça de animal. O tema principal deste entalhe é certamente uma máscara de cão. Estes tipos de seres humanos deveriam ser especiais. São um dos temas mais importantes representados na era Messaque. Nós podemos descobrir a idade deste entalhe a partir da cor, um preto bem forte. Isso significa que ela é muito antiga. A relevância deste tipo de datação, destes entalhes, é provar a presença de seres humanos, e neste caso temos as máscaras de cães, que são mais antigas que o tipo de provas que temos no Vale do Nilo. Embora a matéria orgânica das fendas no entalhe tenham sido datada por carbono como sendo de 5.600 anos, Savino acredita que este entalhe possa ser 1.000 anos mais antigo. Eu acho interessante que essas figuras humanas com cabeça de animal existam fora do Egito e em data incrivelmente antiga. Depois, mais tarde, na cultura faraônica, encontramos os mesmos motivos repetidos no modelo sofisticado da arte egípcia. O deus egípcio Anubis se tornou um dos símbolos mais conhecidos do Egito Antigo. Este é Anubis, o deus da embalsamação e guardião dos mortos no Egito Antigo. E sua aparência foi muito usada pelos egípcios antigos em máscaras, no formato que vemos diante de nós durante os rituais sagrados dos funerais. Nos ritos funerários, um dos sacerdotes usaria exatamente esta mesma máscara e realizaria rituais mágicos que habilitariam o morto a viver novamente depois da morte. Acho realmente fascinante que, nas culturas saarianas, encontremos petróglifos de seres humanos usando máscaras de chacais, na verdade, quase figuras humanas com cabeças de cachorro, pelo menos 1.000 anos antes do surgimento de Anubis na mitologia egípcia antiga. Assim, a ascensão do culto ao gado e humanos com cabeças de animais na sociedade do Saara Central aconteceu muito antes de sua aparição no Vale do Nilo. Mas será que uma sociedade pequena e obscura pode ter exercido tamanha influência? Os arqueólogos tinham de saber se a cultura de Huam Mahmud tinha se espalhado além do canto sudoeste da Líbia. 800 quilômetros ao sul, um sítio atual em Níger começou a fornecer respostas para esta pergunta. Nos anos 80, arqueólogos franceses descobriram cerâmica, túmulos humanos e arte rupestre que eram quase exatamente as mesmas provas encontradas na Líbia pelos italianos. E artefatos similares foram encontrados por todo o norte da África. Parece que esta cultura foi mais difundida do que qualquer um possa ter imaginado. Nós temos aqui Trípoli, temos aqui Cairo e o Nilo, e bem no centro temos as montanhas Acacos. E nós temos a Argélia, a Líbia, o Egito e o Sudão, e Tchad, e Níger e Mali. Então, esta área é maior que a Europa e significa que toda esta extensão foi habitada durante tempos antigos pela mesma cultura africana saariana antiga. O tamanho desta cultura era extraordinário. Ela atravessou grande parte do norte da África, de Mali até a fronteira ocidental do próprio Egito. Em muitos aspectos, esta vasta cultura saariana realmente não precisava ir muito longe em termos de distância física para influenciar o povo do Vale do Nilo. Eles estavam quase lá, então foi só dado um pequeno passo do deserto ocidental do Egito direto para o Vale do Nilo. O quadro principal estava quase completo, mas os arqueólogos ainda precisavam provar que esta cultura africana tinha afetado o Egito. Eles precisavam provar que havia uma ligação direta. Eles precisavam de uma prova de contato.
Os italianos se voltaram para o artefato que mais se sobressaía nas montanhas Acacos, a cerâmica. Como a cerâmica local saariana se comparava à cerâmica escavada no Vale do Nilo? Em uma caverna perto do abrigo de pedra onde Juan Mahmud foi encontrado, Savino já tinha descoberto cerâmica datada como mais antiga que as cerâmicas mais antigas da África. Aqui nós vemos um pedaço de cerâmica que tem cerca de 9.000 anos de idade. Ela está decorada com impressões com um movimento ondulatório e esta cerâmica está entre as mais antigas do mundo. A equipe italiana recolheu pedaços de cerâmica suficientes para reconstruir um pote completo. Este material está agora em Roma com Savino. Esta é a cerâmica que nós recolhemos em Juan Mahmud. É um tipo característico de decoração de cerca de 6.000 anos atrás. Esse tipo de decoração é feito de impressões feitas com uma vareta. Nós encontramos cerâmica decorada desta mesma maneira em uma área muito grande. Este pote não é qualquer um. Ele tem estilo saariano distinto. Ele é completamente diferente das cerâmicas não decoradas encontradas perto do Nilo. Porém, escavações no Vale do Nilo revelaram que há cerca de 6.000 anos houve um influxo dramático da intensamente decorada cerâmica saariana. Temos uma sequência arqueológica de escavação, principalmente no Vale do Nilo sudanês, com cerâmica local de 10, 9, 8.000 anos atrás. E depois, de repente, nós temos a chegada da cerâmica saariana central, que é bastante diferente sob o ponto de vista técnico. Então, significa que ou o povo, ou, no meu ponto de vista, ideias e esse tipo de comunicação, acredito eu, chegou ao sul do Vale do Nilo 6.000 anos atrás. Seria esta a peça final deste quebra-cabeças? Teriam os arqueólogos encontrado provas de que a cultura saariana influenciou o Vale do Nilo? E se for verdade, o que houve com esse povo? Apesar de sua influência e sua sofisticação, quase todos os traços desta cultura do Saara Central desapareceram. Até parece que toda a sua história foi literalmente coberta pelas areias do Saara. Porém, os arqueólogos estão garantindo que as suas inovações não morram com eles. A herança do Egito Antigo e a do Saara Central foram incrivelmente entrelaçadas nos últimos 10.000 anos. Mas se voltarmos cerca de 5 ou 8.000 anos atrás, eu acho que encontraremos um período no qual a relação era expressa de uma maneira um tanto diferente do tipo de modelo comum que temos hoje. Ao invés daquela luz investigativa sobre os modelos do Egito, talvez precisemos pensar sobre uma cultura do deserto que acendeu várias luzes sobre um Egito principiante no Vale do Nilo, que vai exercer uma importante influência na formação do Egito Antigo. No início, as tradições egípcias foram influenciadas por algumas tradições saarianas e nós podemos ver isso na tecnologia da cerâmica e até na atividade pastoral, já que a domesticação do gado aconteceu no Saara e não aconteceu no Vale do Nilo. Então significa que temos muito conhecimento cultural, conhecimento saariano que foi difundido largamente pelo norte da África, incluindo o Vale do Nilo. Acho extraordinário que esta civilização do centro do Saara apresente todas as características que nós geralmente associamos com a cultura faraônica egípcia mais recente, e a mumificação é um dos exemplos principais. Existem elos definidos entre as duas culturas. Agora, quanto a quem surgiu primeiro, a maioria dos egiptólogos gostaria de pensar que foi o Egito, mas eu acho que muito desta informação das culturas saarianas fazem com que reflitamos novamente.
Juan Mahmoud Judge era um menino de 2 anos e meio de idade que morava com a sua família nas montanhas Acacos há mais de 5.500 anos. Ele morava em um rico ambiente de savana. Mesmo assim, ele morreu antes de atingir os 3 anos de idade. Sua família fazia parte de uma cultura que tinha desenvolvido rituais sofisticados como a mumificação. A Juan Mahmoud Judge foi oferecido um enterro suntuoso. Eles eram um povo africano subsaariano e acidentalmente deram ao mundo a múmia negra, a mais antiga já encontrada. Versão brasileira, Clone.